Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo, para o mundo inteiro. Eu gosto de falar, mas nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, no Líbano, em toda a Europa Ocidental, na África, em Luanda, em Perth, na Austrália, em toda a América do Sul. Quando o programa termina, sempre chegam os WhatsApps comentando a respeito do programa. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, por neurologia clínica, neurologia por intervenção, neurologia pediátrica, tudo, e do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e hoje já tem várias unidades de hospital geral na capital, em Belém. E, pessoal, a nossa convidada de hoje, eu estou devendo esse convite para ela faz muito tempo mesmo, porque o assunto que ela trata é de importância mundial. E é a professora doutora Ana Iecê Pinto. A Ana, ela foi minha aluna, hein? Então, mas eu vou tratá-la de Ana, ela vai me tratar de Eduardo. Somos amigos, tá? A Ana, ela tem residência em infectologia no Barros Barreto, depois ela fez mestrado no Núcleo de Medicina Tropical, ela fez doutorado na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Ela é pesquisadora em saúde pública e infectologia, é coordenadora do Laboratório de Doenças de Chagas e do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Instituto Evandro Chagas. Ana, inveja de você, inveja branca, tá? Toda vez que eu estou no exterior, que eu falo que eu moro na Amazônia, eles perguntam se eu faço parte do Evandro Chagas, tá? Como eu era revisor da revista, eu falava que falava, tá? Faz algum tempo. Bem, depois da pandemia eu não viajei mais, mas era muito comum. Toda vez que eu falava que eu morava na Amazônia, a referência de Amazônia no mundo é o Instituto Evandro Chagas. E você é uma pesquisadora mor de lá. Ana, você é a nossa autoridade mor, né? Já que eu usei a palavra mor, nossa maior autoridade em doença de Chagas. Fala da doença de Chagas na nossa região. Eu não vou te atrapalhar, confesso. Mas quando eu morei muito tempo em São Paulo, fiz residência no Dante Pazanese. Naquela época, doença de Chagas só tinha no Vale do Rio São Francisco. Entre Alagoas e Sergipe, descia pelo meio da Bahia, Minas, São Paulo e pegava o norte do Paraná. Era a região que tinha doença de Chagas. Não tinha tratamento naquela época, nem o agudo, nem o crônico, era difícil de saber. E hoje chegou na nossa região, você é a pesquisadora que mexe com tudo isso. Fala da gente de doença de Chagas na nossa região. E obrigado, tá? Obrigado mesmo. Imagina. Obrigado de verdade. Eu que agradeço imensamente estar aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a doença e comunicar realmente, informar melhor sobre o que está acontecendo entre nós. Então, eu lhe agradeço por esse programa maravilhoso que tenho visto muitos convidados aqui e realmente é bem importante essa informação e trazer essa informação de uma forma segura, como certo. Você tem feito. Parabéns também por obrigado. esse programa. Obrigado mesmo. Então, falar um pouquinho sobre a doença, né? Nós temos uma longa história aí de pioneirismo do Instituto Evandro Chagas em relação à doença de Chagas aqui na Amazônia, né? Eu mesma, quando me formei, não ouvia falar de doença de Chagas, nem sabia. Pensava que só era lá para o sul, sudeste, tudo. Certo.
E aí nós começamos a trabalhar, então, né, nos primeiros casos, e falar, assim, que o principal, assim, para a gente resumir um pouquinho, né, já que é muita coisa, falar que nós lidamos com dois tipos de doença de Chagas, né? A doença de Chagas clássica, que está descrita no livro, que em geral você tem a forma crônica como mais descrita, né? Certo. E a doença de Chagas que acontece aqui entre nós, que é a doença de Chagas aguda, e que tem cura, e que tem tratamento. Isso é muito importante. Sim. A doença de Chagas aguda da nossa região tem cura, né? Exato. Certo. Exato. Depois, quando eu falar um pouquinho mais no tratamento, eu vou melhorar essa informação. Mas a doença de Chagas aguda, ela se comporta como manifestação principal uma síndrome febril, o que é algo que a gente precisa realmente divulgar cada vez mais, porque, em geral, as pessoas procuram, por exemplo, as UPAs, as emergências, para fazer um diagnóstico que é um pouco difícil, né? Já existe bastante capacitação em diagnóstico no nosso estado. A Secretaria de Saúde do Estado tem capacitado o pessoal para fazer o diagnóstico mesmo. O nosso LACEN faz um grande trabalho nesse sentido também de diagnóstico. Mas ainda falta alguma coisa. Deixa eu aproveitar uma pergunta. Dá para fazer o diagnóstico lá na unidade de saúde ou não? Dá para fazer, porque basicamente o diagnóstico ele é feito com 2 tipos de exame, né? O exame que a gente chama padrão ouro, que é o exame parasitológico. Esse exame parasitológico, você vê o bichinho no sangue do paciente diretamente. Então, não tem dúvida, se ele for positivo, ele é um caso de doença de Chagas, não precisa nem fazer mais nada, só tratar. E o outro, que é a sorologia, esse que tem certos problemas, porque é um diagnóstico indireto. Você está vendo anticorpos contra o parasita, você não está vendo o parasita. E isso dá muita margem ao que a gente chama de falso positivo, ou cruzamento com outras doenças, outras endemias que a gente tem aqui na região, como, por exemplo, leishmaniose. Então, tem que ter interpretação médica correta, e é por isso que o trabalho de capacitação dos médicos com habilitação para tratar é muito importante. Então, voltando um pouquinho para as manifestações, febre, dor articular, mialgias, edemas, a pessoa pode apresentar inchaço no rosto, nas pernas. Então, tem também um dado interessante da doença de Chagas aguda, que é o exantema, que é um exantema diferente do exantema que aparece da dengue. Uma vermelhidão, mas em placas, né? Em placas. Isso. E aí, que é muito fugaz e só um médico atento pode identificar. Aparece, né? E desaparece. Aparece, desaparece. Às vezes nem a pessoa mesmo nota esse exantema. E ele é uma palavra antiga que a gente usava muito, patognomônico da doença. Né? É um marcador clínico da doença de Chagas aguda. Específico para a coisa. Isso. E então, basicamente, esses sintomas, né? De um síndrome febril. Claro que se a pessoa for diagnosticada muito tardiamente, se ela evoluir muito tempo, com 1 mês, às vezes 45 dias de doença, que é relativamente comum, por falhas realmente de suspeição que acontece, né, dentro das nossas unidades ainda. Então, essa pessoa pode evoluir, sim, com acometimento cardíaco, que é um acometimento cardíaco agudo. Né? E aí a gente entra na sua área da cardiologia. É um acometimento cardíaco diferente da doença crônica. Né? A doença crônica leva anos para o coração dilatar e ter todas aquelas complicações da insuficiência cardíaca por conta disso. Nesse caso, é uma miocardite aguda ou uma arritmia importante. Inclusive, as arritmias elas podem levar à morte súbita. E que tem esse acometimento especialmente no diagnóstico mais tardio. A pessoa convivendo muito tempo, sem diagnóstico, ela pode, então, evoluir, mesmo na fase aguda, dessa forma. Uma coisa bem importante do que você falou. Um paciente com doença de Chagas que chega na unidade de saúde, ele está doente. Né? Exato. É um doente. Eu costumo dizer, um doente está com febre, está com mal-estar. Né? Tem náusea, tem vômito, tem placa, vermelhidão. A vermelhidão febre é cardinal, a febre. Febre importante, né?
Então, eu costumo dizer que é um doente, que os cardíacos, às vezes, eles chegam lá, ficam calados, está infartando e ninguém nota, né? Então, o doente, eu lembro que a minha tese de mestrado foi com 300 casos de leptospirose, doente, né? Doente que chegava mal no hospital, lá no Emílio Ribas, em São Paulo, naquela época. Mas olha só, eu estudei o coração, o eletrocardiograma na leptospirose, tá? Só para ninguém confundir. Então, você pega um doente, tem que fazer o diagnóstico. Aqui em Belém, falando agora de transmissão, a história do açaí. Explica para a gente. Tá, depois a gente volta para o diagnóstico, então, mas então vamos falar da transmissão. Então tá, fala da transmissão. A transmissão, existem basicamente 5 formas de transmissão da doença de Chagas. Né? A que vigora, que é maior, mais frequente entre nós, é a transmissão por via oral, por via alimentar, né? Que já vem sendo descrita há bastante tempo entre nós e já se juntou evidências suficientes para mostrar que sim, ela é verdadeira. Né? Certo. A outra transmissão é a própria transmissão vetorial, né? Eu costumo dizer que o açaí não contamina do nada, né? Ele contamina de um vetor que é esse bichinho aqui, que nós temos para mostrar, e que a gente vai chegar num momento também para falar melhor dele, mas que ele é um inseto que está muito disseminado entre nós, né? Inclusive, ele tem área urbana também, né? E ele contamina nas áreas ribeirinhas, por exemplo, ele costuma estar em palmeiras, né? Palmeiras não de açaí especificamente, mas palmeiras de Inajá e Buriti, que são palmeiras mais frondosas e que têm mais possibilidade de ter elementos. Quando ele forma um ninho, esse inseto, ele forma um ninho de muitos elementos. Então, ele precisa de palmeiras frondosas. E aí, o que acontece é que esse inseto cai por conta da máquina de açaí, que em geral a maioria das pessoas tem, né, dentro da sua própria casa, uma máquina. Ela, então, ao acender a luz, né? Inclusive, esse é um dos atrativos para o inseto, é acender a luz. Tanto que o Luz para Todos trouxe um pouquinho disso, né? Já aumentou. Aumentou. A gente paga o preço pelo progresso, né? A gente sempre paga um preço. E aí, esses insetos, então, podem cair ou na máquina, e aí não tem como verificar, porque, mas eu jogo água quente na máquina, não importa, água quente vai matar o barbeiro, mas o parasita que está lá no intestino dele está lá dentro. Então, isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo diz assim, a gente ferve o açaí, todo mundo ferve para ficar mais solto, para poder ou usar na peneira como antigamente ou bater na máquina. Mas quando você ferve, você mata o barbeiro, que pode estar ali, mas não mata o tripanosoma que está no intestino do barbeiro. E essa informação ninguém quase tem, tá? Verdade. Ninguém quase tem, porque ninguém fala isso. Mas em todas as capacitações que a gente tem feito, né, a Vigilância Sanitária está trabalhando bastante essa questão aí, porque essa questão alimentar ela já é antiga, né? Certo. E não se trata só de doença de Chagas também, né? Doença de Chagas aparece, né, na mídia. Mas se trata também de Escherichia coli, se trata de toxoplasmose. Nós já tivemos surto de toxoplasmose, por conta também de transmissão alimentar, que também é água e outros alimentos, né? Salmonella typhi, que é causador da febre tifoide, enfim, né? Todas as condições de higiene péssimas em um alimento que é ingerido cru, né? Certo. Que não é fervido, então ele sempre pode ter problemas. Então, a vigilância sanitária precisa agir e está agindo com alguma dificuldade, porque basicamente a gente tem a comunidade, que a gente precisa informar cada vez melhor a comunidade sobre os cuidados que tem que ter, porque a gente ama açaí, a gente não vai deixar de tomar açaí mesmo, né? Açaí é um forte traço cultural nosso e move, né, o agronegócio também, na né? nossa região, com certeza. Então a gente tem que cuidar bem dele. Com certeza. Pessoal, a gente volta já. O nosso primeiro tempo acabou, por incrível que pareça. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa e de super informação. Talvez esse seja o programa mais importante do ano. É o último programa do ano e talvez seja o mais importante porque a gente está falando da contaminação de chagas pelo açaí. Que ainda tinha gente, eu mesmo no começo eu dei mão à palmatória, tá? Logo no começo eu achava que não podia, tá? Mas dei mão. Diz uma frase do Alexandre Herculano que a gente não se envergonha de mudar de ideias e opiniões, porque a gente não se envergonha de raciocinar e de aprender. Verdade. Então, eu mudei, logo inicialmente, eu achava estranho, mas tudo bem. Ana, até que as evidências todas hoje, ninguém discute evidência. Ana, ainda no diagnóstico, você estava falando, eu te interrompi para falar do açaí. Você estava falando o quê? Sim. Eu estava falando sobre o diagnóstico, que são basicamente 2 exames, né? Sendo que o padrão ouro e que cada vez mais a gente precisa capacitar pessoas para fazê-lo é o exame parasitológico, que apesar do nome é o exame feito no sangue, né? E o exame sorológico. E o exame sorológico exige uma interpretação médica mais acurada. Certo. Que o exame parasitológico, não tem dúvida, né? Quando ele está positivo, né? E quando ele está negativo, ele não afasta a doença. Né? E o exame sorológico, ele exige bastante interpretação também. Basicamente, tem que ser usada 2 técnicas diferentes para fazer esse diagnóstico. Coloca o sangue na lâmina e vai procurar o parasita. É assim? O sorológico não. O sorológico é feito com reações, antígeno-anticorpo. Tá. Eu posso citar a imunofluorescência direta, que também a pessoa vai ver no microscópio, mas ela vai ver uma lâmina marcada com anticorpos, né? O parasitológico que é procurado... O parasitológico é procurado diretamente no sangue da pessoa, que é o mesmo exame que faz para malária, por exemplo. Tanto que a nossa principal estratégia para a gente fazer mais diagnósticos mais precocemente, né, do Brasil, né, do Ministério da Saúde do Brasil, foi de fazer casado o exame para doença de Chagas e para malária. Certo. Então, era muito comum a gente identificar pessoas com Chagas a partir de uma pessoa que procurava um posto de notificação de malária, que a notificação de malária ela é feita, ela não precisa ter um pedido médico para isso. A pessoa vai estar com febre, por exemplo, o Anajás, né, onde tem muita malária, onde tem muitos casos de malária. A pessoa vai e ela simplesmente, estou com febre, eu quero fazer o exame. E aí, às vezes, a gota espessa, que é esse exame parasitológico, tem vários métodos, tá? O exame parasitológico tem vários métodos, a gota espessa é um deles. E esse exame, então, é visto o parasita diretamente na lâmina por um microscopista treinado, né? E aí, então, se observava muito, se encontrava casualmente tripanossoma nessas pessoas. E aí se viu que treinar todos os microscopistas de malária para fazer diagnóstico, que tem na Amazônia toda microscopistas de malária, né? Malária também, infelizmente, o Pará é o campeão de malária, né? Do Brasil. E fica debatendo com Mato Grosso, com Acre, mas em geral fica...
E aí é diagnosticado dessa forma. Então, o diagnóstico parasitológico é o padrão ouro para esse diagnóstico. Achou o tripanosoma, está feito o diagnóstico. Isso. Aí vai tratar. Tratamento. Voltando à transmissão. As outras transmissões, na realidade a transmissão vertical, por exemplo, ela é muito mais comum, muito mais frequente se a paciente estiver infectada agudamente, né? Se ela for um caso de doença Chagas aguda, ela tem mais chances de transmitir através da transmissão vertical, que a gente chama, né? Para o seu concepto. Certo. E a criança, em geral, a placenta, ela consegue segurar bem o parasita, né? Que a placenta é um órgão de defesa, digamos assim, um pouco do bebê. Mas no momento do parto, onde mistura um pouquinho, às vezes, o sangue da mãe com a criança, então a criança pode se infectar. E aí essa criança vai ter que ser tratada como um caso agudo, né? E se ela for infectada muito cedo na gestação, ela pode ter todas aquelas síndromes que a gente descreve para sífilis, por exemplo, para toxoplasmose, que são síndromes onde a criança nasce, às vezes, com algum problema de retardo mental, algum problema ocular, circulação pulmonar, microcalcificações cerebrais, esse tipo de alteração que é um pouquinho mais difícil de lidar, né? Correto. Então, toda gestante, tanto que toda gestante com doença de Chagas aguda, não são muitas, mas a gente tem um certo contingente, né, que nós acompanhamos lá nos nossos protocolos de pesquisa do Evandro Chagas, elas são tratadas num determinado momento, apesar da única droga, que depois eu volto a falar, que é o benzonidazol, ela já foi comprovada que é teratogênica. O que é teratogênico? É que pode causar defeitos no embrião em formação. Então, a gente deixa ela ter mais uma certa idade gestacional e a gente trata com benzonidazol para evitar que haja essa transmissão. A outra transmissão é transfusional, que a hemovigilância ela avançou bastante por conta do HIV, né? Certo. Então, isso está bem, nós não temos caso transfusional nenhum. O sangue pegou, não tem. Não Aqui tem. na nossa região, não. Não tem. Porque uma triagem bem interessante que é feita, né, nos bancos de sangue todos. O indivíduo tem uma sorologia positiva no Hemopa, ou no IEB, ou qualquer outro banco de sangue. Ele imediatamente é encaminhado para os setores onde, no caso nosso, lá a gente faz protocolo de pesquisa com doadores, né, doadores positivos, soro reagentes para Chagas. E aí essas pessoas são encaminhadas para confirmar ou não. A maioria deles não confirma. A maioria deles foi um falso positivo por conta das técnicas que são utilizadas no banco de sangue, que são técnicas muito sensíveis. Então, como toda técnica de exame muito sensível, pode dar muito falso positivo, né? Então, a gente tem que confirmar depois. Então, não é certo a pessoa, eu estou no banco de sangue e deu positivo, eu estou com Chagas. Não é assim. Tem que primeiro fazer uma confirmação depois, e aí, se realmente fizer essa confirmação, é que ela vai ser tratada. Né? Como uma forma indeterminada, porque a pessoa, em geral, não tem sintomas. Lembrando que ela foi doar um sangue porque ela está saudável, né? Com certeza. Então, ela não estava sentindo absolutamente nada. Com certeza. Agora, me fala uma coisa, Ana. Você é uma pesquisadora dessa área e você tem um projeto de pesquisa envolvendo Chagas bem grande. Fala dele. Esse projeto ele é longo, né? Na realidade, nós começamos o Laboratório de Doença de Chagas, tem os pioneiros atrás de mim, todas as pessoas que vieram atrás de mim, que mantêm e que mantém esse laboratório até hoje, né? Eu espero reforçar essa continuidade, que é bem importante historicamente para o Instituto Evandro Chagas e para o Brasil, em termos das pesquisas nesse sentido dessa doença. Então, antes nós trabalhávamos apenas com reservatórios e vetores, né? Nós trabalhávamos bem essa parte. Pesquisadores muito antigos já buscavam esses insetos e reservatórios, por exemplo, na Ilha de Mosqueiro, onde a gente encontrava esses insetos à vontade, em própria Belém, quando ainda não era totalmente urbanizada, né? Então a gente tem encontro desses insetos.
E aí, finalmente, quando começaram a aparecer alguns casos, finalmente não, né? Infelizmente, começaram a aparecer casos, aí a gente começou essa linha de pesquisa com humanos. E esse trabalho, doença de Chagas em populações urbanas e ribeirinhas, é um nome longo, que são estudos aplicados à vigilância e à atenção médica. Certo. Por quê? Porque é uma doença nova entre nós, né? Então, a gente sabe pouco a respeito dela. Se a gente sabe pouco a respeito dela, a gente precisa, apesar de ter muita coisa descrita nos livros clássicos, muita coisa a gente já mudou em termos de paradigmas para a doença de Chagas, né? Primeiro, aquela primeira frase que eu falei de dizer que doença de Chagas aguda não é doença de Chagas crônica, né? Doença de Chagas aguda tem cura e tem tratamento. E o outro é de que não é uma doença totalmente assintomática, como está escrito no livro, né? Está escrito no livro que a doença de Chagas é mais assintomática, é mais quando a criança é pequenininho, tem alguns sintomas, e aí lá na idade adulta é que ela vai manifestar. Assim Isso é doença de Chagas crônica. Foi assim que eu aprendi. Isso é doença de Chagas crônica. A doença de Chagas aguda, não. Tem febre, a pessoa é bem sintomática, né? Ela tem um inóculo grande de parasitas por conta da via alimentar, né? E então, é isso que acontece em termos da doença de Chagas. Esse trabalho é um trabalho, na verdade, é um protocolo de segmento de pacientes, ou seja, a gente faz um diagnóstico, né, muito rapidamente e trata as pessoas conforme os programas do Ministério da Saúde recomendam o tratamento, né? A gente não faz ainda, né? A gente espera poder fazer em algum momento, porque tem muita gente aí trabalhando novas drogas para a doença de Chagas, né? E a gente está se preparando para ter pessoas que a gente possa incluir na pesquisa de novas drogas, mas no momento a gente faz segmento mesmo com a droga que nós temos, que aí posso começar a falar um pouquinho do tratamento. Na verdade, nós só temos 2 drogas, né, hoje. Isso é a mesma droga há muito tempo atrás. Eu quero te fazer uma pergunta antes de tu falar do benzonidazol, né? Benzonidazol. Antes de tu falar de benzonidazol, morre gente com doença de Chagas agudo? Sim, infelizmente morre por conta de retardo no diagnóstico. É como eu falei, se a pessoa ela não é diagnosticada e ela fica a febre, por exemplo, que é um sintoma bem importante, né? Um sintoma bem importante, a pessoa pode ter a febre e com uns 20, 30 dias a febre diminui, a febre passa. Mas ela fica com as complicações e aí especialmente a miocardite aguda. E que pode ter lá um foco de miocardite aguda, porque o parasita ele forma ninhos dentro do músculo cardíaco, né? E ele pode dar mexer no sistema uma desautonomia, né, no sistema elétrico do coração. E aí tem aquele foco de arritmia, a pessoa pode ter uma morte súbita. E ela pode, inclusive, porque o parasita, isso ainda não está muito bem visto, mas a gente já viu aqui alguns casos com necrópsia feita, né? Que é uma coisa que a gente tem tentado perseguir um pouquinho, né? O parasita na coronária. E ele simula um infarto do miocárdio. Ele simula um infarto agudo do miocárdio. Sim. E a pessoa chega infartando, né? Com sinais de infarto. E lá, na verdade, ela está super parasitada. Puxa, pera. Pessoal, o nosso tempo está chegando no final, mas ela volta domingo que vem para a gente continuar essa história, tá? Por enquanto, o nosso tempo acabou mesmo, Ana. Considerações finais deste programa. Vamos continuar na mortalidade, tá? Nas pessoas que morrem, na arritmia. Vou te dar 30 segundos para considerações finais e dedica este programa, já que é o último do ano. Eu dedico esse programa, então, às famílias, né? Nós temos tido casos, desde o início dessa história, são surtos familiares, que a gente chama, né? Até batizamos de microepidemias familiares, né? Um pesquisador que começou bastante com essa história, Dr. Aldo Valente, e microepidemias familiares. E essas microepidemias familiares, às vezes, pessoas da mesma família, um pai, 2 irmãos,
sendo acometidos e por falhas de diagnóstico, por falhas de assistência médica, eles então vêm a óbito. Então, esse programa eu dedico a essas famílias. Tudo bem. Turma, o nosso tempo acabou mesmo. Hoje é o último programa do ano, tá? Amanhã começa o ano novo. Então, um ano novo iluminado e com muita saúde. Que Deus dê toda a saúde, que sem saúde não tem como resolver as coisas, né? E o resto a gente dá um jeito. Um ano iluminado para todos. Até a semana que vem com a Ana e a Cir. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.